Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades da página 39 do nosso livro didático, ok? Aquele que é a introdução do capítulo 2. Então vamos lá. Bom, nós temos aí uma placa que mostra que a distância entre Porto Alegre e São Paulo é de 1.100 km. Entre São Paulo e Salvador, 2.000 km. E entre Salvador e Fortaleza, 1.000 km. Pergunta de número 1. Qual é a medida de distância aproximada entre Porto Alegre e Salvador passando por São Paulo? Bom, Porto Alegre e Salvador passando por São Paulo. Então, eu vou de Porto Alegre até São Paulo e de São Paulo a Salvador. Bom, de Porto Alegre a São Paulo, nós sabemos que é 1.100 km. Então, de São Paulo, Porto Alegre a São Paulo, 1.100 km. E de São Paulo a Salvador, mais 2.000 km. Então, a distância total, eu preciso somar essas distâncias. Lembrando, na adição, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Então, isso aqui, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. E 1 mais 2, 3. Então, nós temos aqui uma distância entre Porto Alegre e Salvador, passando por São Paulo, de aproximadamente 3.100 quilômetros. Certo? Bom, questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: quantos quilômetros um caminhoneiro percorre aproximadamente ao fazer 3 vezes o trajeto de ida e volta entre Salvador e Fortaleza? Bom, Salvador e Fortaleza são 1.000 km a distância, porém é ida e volta. Então, para eu ir de Salvador a Fortaleza e voltar, vão ser 2.000 km, porque é 1.000 para ir, 1.000 para voltar. Então, a cada ida e volta, 2.000. Agora, se eu vou fazer esse trajeto 3 vezes, então vai ser 2.000 da primeira vez, mais 2.000 da segunda vez, mais 2.000 da terceira vez. Então, vai ser 2.000, mais 2.000, mais 2.000. Isso vai dar 6.000 quilômetros. Ou seja, a distância entre Salvador e Fortaleza para eu ir e voltar 3 vezes são 6.000 quilômetros. Ok? Questão de número 3. Quanto falta aproximadamente a um motorista que está indo de São Paulo a Porto Alegre e já percorreu 900 km? Bom, pessoal, de São Paulo a Porto Alegre são 1.100 km. Então, se ele já percorreu 900 km, então para saber o que falta vai ser 1.100 menos 900. Então, 1.100 menos 900, que é o que ele já percorreu. Então, 0, 0, pega emprestado com um coleguinha, 0 e 11. Ou seja, faltam aí aproximadamente 200 quilômetros, ok? Questão de número 4. A questão 4 diz: se o trajeto entre São Paulo e Salvador foi feito em 4 etapas, entre São Paulo e Salvador foi feito em 4 etapas, todas de mesma medida de comprimento, então quanto será a medida de comprimento aproximada de cada etapa em quilômetro? Bom, pessoal, entre São Paulo e Salvador nós temos aí 2.000 quilômetros. Então vamos supor que eu vou fazer 4 paradas. Então a cada quantos quilômetros eu irei fazer paradas? Então, eu vou pegar a distância total, que é 2.000, e dividir pela quantidade de paradas, que são 4. Então, vai ser 2.000 dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20, sobra 0. Desce um 0, coloca aqui no quociente, desce outro 0, coloca no quociente. Ou seja, com isso nós temos aqui uma parada a cada 500 km. Certo? Questão de número 5. A questão 5 diz o seguinte: qual é aproximadamente a medida de distância percorrida em uma viagem de Fortaleza a Porto Alegre, passando por Salvador e São Paulo?
Então vamos lá. Uma viagem de Fortaleza a Porto Alegre. Então, Fortaleza a Porto Alegre. Vai passar por Salvador e São Paulo. Então, a primeira etapa da viagem, vamos pensar que é de Fortaleza a Salvador. Então, com isso, eu vou percorrer 1.000 quilômetros. Depois, eu vou de Salvador a São Paulo. Então, percorro mais 2.000 quilômetros. E, por fim, eu vou de São Paulo a Porto Alegre, percorrendo 1.100 quilômetros. Somando aqui, 0, 0, 1. Isso vai dar, então, uma distância total de 4.100 quilômetros. Aí, nessa viagem de Fortaleza a Porto Alegre, passando por Salvador e São Paulo. Questão de número 6. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é igual a 8. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. São exemplos da operação potenciação com números naturais. Qual dos 3 números citados das medidas de distância entre as cidades 1.100, 2.000 ou 1.000 pode ser escrito como 10 elevado a 3? Bom, 10 elevado a 3 é uma potência de base 10, como nós aprendemos na aula anterior. No entanto, nós vimos que as potências de base 10 eu faço o seguinte: coloco o número 1 e a quantidade de zeros é o valor do expoente. Como o expoente aqui é 3, significa que eu terei 3 zeros aqui, dando, portanto, 1.000 quilômetros, certo? Bom, essa foi a correção, então, da página 39. Caso tenham tido qualquer dúvida, envie no e-mail lucimaraceroferreira@gmail.com. Combinado? Beijo pra vocês, fiquem com Deus!